Boa noite, empreendedores! Boa noite, Simone! Boa noite, Priscila. Tudo bem contigo? Tudo ótimo! Ainda mais a gente vai falar de um assunto aí que interessa não só a mim, como a ti, quanto um monte de gente, né? Falar sobre como a gente tem usado o nosso dinheiro, né? Me conta um pouquinho. Vamos falar aqui com o nosso público, conversar com eles. Por que a gente escolheu esse tema, né? Por que a gente está aqui falando sobre educação financeira, sobre usar o dinheiro de uma forma mais inteligente? E, na verdade, assim, a gente já está falando de usar o dinheiro, né? Mas a gente tem que voltar um pouquinho, né? Primeira coisa, como fazer o dinheiro. Porque quando a gente fala em educação financeira, em finanças, a gente está falando um pouquinho de gestão do dinheiro, né? Então, assim, primeiro tem que ter o dinheiro, dar origem para ele, né? Como é que a gente vai ter essa origem, seja com renda, seja com herança, com doação, né? Que tipo de renda? Depois, como multiplicar isso, né? Como é que a gente investe, como é que a gente faz? A gente fala em fazer o dinheiro trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para o dinheiro, né? E muito também em função da questão da educação, que é uma coisa de desenvolver hábitos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como desenvolver esses hábitos de educação, porque eu, no meu dia a dia, e com o que eu tenho visto dos empresários, se não é hábito, não, a pessoa, o empresário não é educado financeiramente, na pessoa física, na pessoa jurídica, isso se reflete. A desorganização, a falta de utilizar o dinheiro a seu favor, né? Às vezes a gente fala muito em indicadores e tem muita gente que acha que ter um indicador de liquidez alto é ótimo, né? Só que se o dinheiro está lá parado, de repente aplicado numa poupança, sem rendimento como a gente está agora, né? E então, assim, pode até ter dinheiro disponível, mas está mal aplicado. Esse dinheiro não está trabalhando a favor dele. Então, nem sempre ter o dinheiro é tão importante assim, ou é tão a melhor solução. Às vezes, até buscar o dinheiro fora é mais barato, né? Eu acho que tu estava falando muito, né? Acho que a nossa convidada hoje, ela vai trazer muito para nós essa questão, né, dos nossos hábitos, né? Porque bem isso, quando a gente fala do dinheiro, eu vejo como um resultado, uma resultante, né? Que nem lá na matemática, ele é o resultado de uma equação, né? Por exemplo, na empresa, quando a gente fala de lucro, né? Tu sabe bem dessa parte como contador, a gente está falando lá, receita, despesa, né? Ele é um resultante, ele é um resultado de como eu ganho, são as minhas receitas, né? Quando a gente está falando de empresa, e são as formas de eu obter recursos financeiros quando eu estou falando da pessoa física, seja salário, seja algum dividendo, enfim, da onde eu tenho o recurso, da onde eu capto esse dinheiro. E também a forma como eu tenho gasto esse dinheiro, enfim, então essa equação, né, de chegar nos resultados. Né? E quando a gente pensa também muito em sucesso financeiro, né, a gente sabe que isso também é muito pessoal. Não fui eu? Nós duas, agora estamos as duas aqui de volta. Acontece. Acontece. Então, Simone, eu estava falando que a questão também, né, quando a gente fala do sucesso financeiro, ele é uma variável totalmente pessoal. Aquilo que é sucesso financeiro para mim é o que me contenta, o que me satisfaz, o que paga a minha despesa, aquilo que me realiza, ela não é a mesma para ti. Né? É diferente no teu ponto de vista, nas tuas demandas, nas tuas necessidades. Então, eu acho que a gente tem que entender todo esse contexto, né? E a gente trouxe isso assim, como a gente tem usado o dinheiro. Eu, particularmente, gosto muito do que tu falou, né? Que o dinheiro tem que trabalhar para a gente, mas até a gente chegar nisso, até a gente conseguir construir uma base para poder ter uma aplicação mais bacana, para poder fazer um rendimento, seja mensal, assim, independente do prazo desse rendimento, você tem que ter toda uma jornada, todo um esteio, um laço, uma base, né? Que também não está muito vinculada à idade, não quer dizer que eu só vou ter isso quando eu me aposentar. Bem pelo contrário, eu acho que a nossa convidada hoje, ela trabalha muito isso desde a infância, né? E eu que tenho filhos, né, quero muito aprender sobre isso também, né? Tem os meninos, como a gente também tem educado os nossos filhos nessa relação, né? Já de criar hábitos saudáveis em relação a ter esses recursos, como eles administram aquilo que eles têm. Que hoje pode ser um brinquedo, pode ser um doce, amanhã vai ser o salário. Né?
E eu acho que tu, como também tu falou, tu sente muito também isso na relação pessoa física, pessoa jurídica, né? Muito. Muito, é nítido isso. Verificar quando as pessoas fazem de uma forma diferente. Na jurídica, da física, é muito raro. Normalmente, a pessoa desorganizada na pessoa física é desorganizada na jurídica. Claro que, aí entra, né? Às vezes tu tem um sócio, as pessoas cientes disso, mas o melhor é que a gente consiga se educar, porque eu acho que não existe, embora tenha separação do ponto de vista CNPJ, CPF, na prática as pessoas são as mesmas que gerem um ou outro bolso, como a gente chama, né? São dois bolsos. Então, a educação financeira é fundamental, né? Para a gente, uma não afetar a outra, né? Às vezes a pessoa física está afetada, a jurídica está bem, vai acabar afetando de alguma forma. Então, a gente acha que é um tema extremamente importante, foi por isso que a gente trouxe esse tema, nesse momento de pandemia, porque para quem tem alguma reserva, administrar adequadamente para que essa reserva perdure por mais tempo, e para quem não tem, como administrar o dinheiro que vai ter que buscar de alguma forma, o recurso que tem, administrar a própria dívida, né? Às vezes. É verdade. É uma possibilidade, né? A gestão do dinheiro, às vezes, não é sempre o teu dinheiro que tu está gerindo. Aliás, é muito comum meus clientes perguntarem qual dinheiro é mais barato, o meu ou o de terceiros, né? Alavancagem, né? Alavanca com o meu, alavanca com o de terceiros. E aí eu sempre digo assim, depende. Se tu tem dinheiro, o mais barato é o de terceiros. Se tu não tem dinheiro, o mais barato seria o teu, mas tu não tem, né? Né? Aquela história, banco tem dinheiro para emprestar barato para quem já tem dinheiro, né? E às vezes quem não tem, às vezes até não consegue. Por isso que tem que ter toda uma preparação e ela tem que ser planejamento tem que ser a médio e longo prazo. Não se planeja, não existe planejamento de hoje para amanhã, né? As pessoas dizem, quero fazer um planejamento, mas tem que ser para amanhã porque eu já estou. Isso não é planejamento, isso é reação, desculpa. É reação à situação. E outra coisa, essa questão que tu puxou uma palavra bem bacana aqui, que é a palavra planejamento, né? Muitas vezes tu falou também antes da organização, planejamento e organização, né? Como nós, né? Vocês estão nos ouvindo, como a gente tem se planejado financeiramente, né? Então, acho que para a gente chegar num momento que a gente esteja mais tranquilo, até para ter uma clareza do que fazer com o dinheiro, a gente tem que ter, no mínimo, começar com o equilíbrio, né? Entre aquilo que eu gasto, aquilo que eu recebo, aquilo que eu gasto, porque senão realmente fica difícil administrar as dívidas, enfim, embora as taxas de juros para a gente ganhar, que é a Selic, esteja baixa, a taxa de juros para a gente pagar bancos, ela é muito cara ainda, né? Muito cara. É muito cara, cartão de crédito dos bancos, né? Então, a gente ganha numa taxa baixa, mas paga a dívida numa taxa alta. Então, isso a gente tem que saber fazer essa equação de forma muito clara, né? E eu vou ressaltar de novo, assim, a gente já falou nas lives anteriores, a gente tem reforçado muito a importância do controle, né? Porque para a gente tomar decisões como essas, se eu posso investir, se eu não posso investir, se eu tenho que buscar dinheiro, se eu tenho que guardar, se eu vou escolher o que eu vou fazer pagamento para guardar um caixa, etc., né? Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não sabe até onde vai. A economia, teoricamente, está retomando, mas a gente não sabe se vem uma segunda onda, se não vem, né? Certeza mesmo ninguém tem. Então, é hora, sim, de ter muita cautela com os investimentos, muita cautela com os gastos, às vezes, alguns até segurar, né? Então, mas para isso tem que ter informação, tem que estar muito organizado, muito planejado para poder tomar essa decisão de forma coerente. Do contrário, é um chute e pode acertar e pode errar, né? Tem 50% de cada lado. E eu acho que a Ana, que é nossa convidada hoje, ela vai trazer muito para nós, assim, esse contexto, né? Por que às vezes a gente chega nessa situação mais embaraçada? Talvez vem isso a nossa formação de hábitos, a forma como a gente vem trabalhando. Será que a gente está trabalhando o dinheiro da forma certa, né? A gente vai falar o que é essa educação financeira? Porque eu acho que hoje é um tema, assim, até que se fala bastante. Até uma coisa que deveria, no meu ponto de vista, ser falado nas escolas. As crianças deveriam ter essa noção, né? Porque o mundo, né, ele é capitalista, enfim, a gente vive num sistema capitalista, eu preciso do recurso, embora, de novo, ele é extremamente pessoalizado, né?
aquilo que é para mim não é para Simone, enfim, mas o quanto é importante essa educação, a gente entender, a gente se entender, de novo, sempre voltando aqui o tal do autoconhecimento, que a gente fala muito, né, se conhecer também como gestora dos meus recursos, para a gente ter esse equilíbrio, no mínimo equilíbrio, porque é do equilíbrio que eu vou tomar daí as direções, se está sobrando, fazer investimentos, tomar boas decisões. Mas eu acho que aí vamos chamar ela, né, Simone, que é especialista para falar. Chama a nossa convidada, então, Simone. Apresenta então, ela para nós. Quem é nosso convidado hoje? Eu vou chamar com muito prazer a nossa convidada, minha amiga, minha colega de estudos também. A gente também já percorreu aí uma área, alguns anos, eu acho, de academia juntas, em algumas pós-viagens. A gente foi para a Rússia junto, né? Então, pegamos uma neve, um frio lá. Deu até saudade, viu? Foi muito divertido. Então, fazia um tempo que eu não via ela, e eu sou uma admiradora da Ana Pregadier, que é especialista nessa área de gestão financeira, principalmente voltada para as crianças, né? Ela tem um jeito, e ela vai depois aos pouquinhos e contando um pouco da história dela, mas ela tem vários livros publicados para crianças e adolescentes e para adultos como eu também, que não conhecem muito, né, de algumas coisas. A gente está aprendendo, e não tem coisa melhor do que aprender de forma lúdica, né? E esse método ela desenvolveu, né, durante alguns trabalhos que ela fez, até de pós-graduação, de MBA. Né? A Ana também é da Academia Brasileira de Letras, né? Isso, da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. Cadeira número 8, Machado de Assis. Que lindo! Patrono Machado de Assis, olha que lindo isso. Temos uma imortal. Eu sou gremista, portanto também sou imortal. Não vou discutir esse assunto aí. Essas coisas não se falam. Isso não. Ana, seja bem-vinda. Prazer te ter aqui. Vamos ficar na Academia de Letras, tá? Vamos ficar por aqui. Bem-vinda, Ana. É um prazer te ter aqui conosco, viu? Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada, Simone. Realmente é um grande prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, parabéns. Todos os vídeos de vocês, os episódios estão sendo espetaculares. Eu tenho acompanhado, são realmente muito bons. Ajudam, é tão gostoso, né? Aprender, né? A gente falava aqui antes de entrar no ar sobre a questão do aprender, né? Que às vezes a gente, principalmente quando é adolescente, né? Não gosto de estudar, né? Quem nunca disse isso, né? De alguma forma, a maioria das pessoas já disse ou conhece, tem dentro da família a gente que diz, não gosto de estudar. Mas aprender é sempre tão bom. Quando a gente não gosta de estudar, é porque, de repente, não viveu aquela situação que te dá prazer no estudar, né? Então, quando a gente lembra... Porque, assim, olhando da agora, né? Anos e anos depois, lá da especialização lá na Rússia, que a gente fez conjunta, eu e a Simone, a gente fez junto. Nossa, foi legal, foi bacana a neve. Agora, era aula das 8 da manhã às 8 da noite, sábado e domingo, com 40 minutos de intervalo no almoço e 40 para janta entre a aula da tarde. Não é que... Né? Então, assim... Vocês não estavam curtindo tanto assim, né? Óbvio que se esforçava, né, para tentar dar, né, e claro, se aproveita. Uns pouquinhos de neve entre uns segundos e outro de almoço, né? Mas isso a gente aprende, né? E isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, essa noite, sobre educação financeira, a questão do... tô vendo que a galera falando, né? Eu também não gostava de estudar, que é assim também, né? Isso tem muito a ver com a educação financeira também. De uma forma bem, bem rapidinha, assim, né? Dentro da minha formação, a minha graduação base é em administração, daí depois tem especialização, MBA, pós, mestrado, enfim, tem uma série de graduações acadêmicas, e junto com isso foram 14 anos de mercado financeiro, mercado bancário, né? E uma coisa bem relevante, acho que na minha história da construção da minha profissão, hoje eu tenho a Intus Forma. A Intus Forma já tem aí 13 anos de mercado, trabalhando com formação de hábitos e educação financeira, né? Mas uma coisa bem importante, acho que é
fala que quando eu era adolescente, eu era monitora de acampamento. Sabe acampamento? Que a criançada vai, assim, e passa 3 dias lá e tal, não sei o quê. Eu fui monitora de acampamento. E era uma coisa que eu amava fazer. Né? E quando voltava, as crianças iam para acampamento, eu levava elas para acampamento e elas voltavam, os pais diziam depois, né? Nossa, porque fulaninho voltou diferente, agora ele até me ajuda a arrumar a cama, porque fulaninha voltou diferente, ela está fazendo tal coisa, não sei o quê. E as crianças voltavam do acampamento diferentes, né? Com hábitos diferentes. Óbvio que na época não tinha a mínima noção do que era aquilo exatamente que estava se fazendo. Mas o fato Tu era jovem nessa época, Ana? 12 anos, 13 anos de idade, cuidando das crianças de 9. Olha que loucura, né? Óbvio que tinha um adulto junto, mas assim, era um adulto e mais 3 de 12, 13 anos, que era quem cuidava das crianças, fazia as brincadeiras, aquelas coisas. Outra época, né, Ana? Porque naquela época uma pessoa de 12 anos cuidava de outras. Eu cuidei da minha irmã com 9 anos, 10. Hoje, o meu filho de 16, eu fico com medo de deixar ele com o de 3, entendeu? Mas sabe que para a gente ir para os acampamentos, junto com o adulto cuidar das crianças, eu fiz 1 ano de curso, com 12 anos, eu fiz 1 ano de curso todos os sábados, das 8 ao meio-dia, onde eu aprendi e tinha prova de primeiros socorros, de resgate, de afogamento, tudo, recreação, psicologia, de como se posicionar em grupo, como falar, como colocar em ordem, quais os tipos de formação de grupo que são mais propícias para a integração, quais para a organização. Cara, a gente trabalhava duro, sabe? Assim, não era... Mas, Ana, deixa eu te pedir uma coisa. Já que tu começou essa linha do tempo lá com os 12 anos, faz o seguinte... Já conta para nós, dessa linha do tempo, teus pontos mais relevantes, até acho que tu chegar, falar um pouco da tua formação, tua vivência, né, no mundo mais financeiro. Então, aproveita agora, o tempo é teu, assim, traz para nós os teus pontos mais relevantes que, até o momento atual, assim, tanto você quanto a tua empresa, e a gente já vai dialogando aqui. Bom, comecei, primeiro, nessa época eu estudava, e que nem eu comentei, não gostava de estudar, mas enfim, estudava, né? Passava de ano, era o que importava também, né? E aí é que tá. Fui monitora de acampamento, era trabalho voluntário, né, gente? Sabe que chega uma época que a gente começa a pensar em ir para a faculdade, tem que trabalhar, o trabalho voluntário, embora seja maravilhoso, tu começa a querer te sustentar. Então, às vezes, daí tu migra para um trabalho pago. E foi quando eu entrei na área bancária, né? Eu entrei na área bancária com 17 anos, né? De temporária, depois de estagiária, entrei na faculdade de administração de empresas, né? E aí eu fui trabalhando no mercado bancário direto até 2008, né? Até 2008 eu fui no mercado bancário. Dentro dos bancos, eu comecei com a parte de conta corrente, prospecção de conta corrente, área comercial, né? De prospecção de conta corrente. Dali, depois, eu fui para a área de novos negócios. Foi quando começou a se fazer as primeiras negociações estruturadas de folha de pagamento. Quando os bancos começaram a trazer, privados, né? Começaram a trazer as folhas de pagamento das empresas para dentro dos bancos. Sim. Né? Isso começou no corporate, no middle, né? Então a gente está falando aí de empresas de, sei lá, 500 funcionários, 600 pelo menos, né? E essas negociações envolviam uma série de questões que tinham que ser analisadas. Tanto a quantidade de funcionários que vinham com essas folhas de pagamento e quais os benefícios, como o banco ia retribuir isso também aos correntistas, funcionários e às empresas, porque a empresa também tem um retorno com isso, né? Então, daí eu fui para a diretoria de novos negócios. Isso deve ter sido mais ou menos 2002, por aí, mais ou menos 2002. E fui na área de novos negócios, folha de pagamento, mais ou menos aí até 2006, 2005, 2006, se não me engano, foi mais por aí, entre 2004 e 2006 foi quando o governo permitiu o consignado para empresas privadas, que antes era só para empresas públicas,
né? Agora não me lembro se era 2004 ou 2006, agora esse ano. Mas quando o governo liberou para que empresas privadas pudessem fazer empréstimo consignado para os seus funcionários, né, com o desconto direto na folha, então a empresa fechava a folha com o banco, daí o banco dava o consignado para esses funcionários, descontava direto na folha de pagamento que pagava o banco, né? E nessa época daí, a nossa diretoria de novos negócios assumiu a folha de pagamento e o consignado. Isso foi seguindo, e o que aconteceu? Mais ou menos lá por 2005, 2006, algo do gênero, o que a gente começou a perceber? Que as empresas que tinham consignado com a gente, né, no banco, acabava que os funcionários entravam no consignado e se endividavam. Porque não é que eles pegavam um dinheiro barato, digamos assim, que nem vocês estavam falando, qual é o dinheiro? Caro ou barato, né? Pegavam, entre aspas, um dinheiro barato do consignado, que teoricamente era para pagar o seu cartão de crédito, o seu cheque especial, o seu empréstimo pessoal, que tinha uma taxa maior, e ficar com consignado. Em vez de fazer isso, o que a galera fazia? Pegava o consignado e gastava, ou pegava, pagava e gastava de novo e ficava com tudo completamente endividado. Gerava um ciclo vicioso, né? Ele achava uma outra fonte de recurso e não para estagnar aquela dívida já existente. E a partir daí, a cada 3 meses, 3 prestações que descontava da tua folha de pagamento, tu renegociava teu consignado, pegava mais R$300 e seguia o baile pegando R$300 a cada tanto e tanto tempo, entendeu? Então, isso não é saudável. Não é saudável para as pessoas e também não é saudável para o banco. Porque aquela crença de que o banco quer ver a gente endividado, ferrado, digamos assim, complicado, né, enforcado, essa crença não é verdade. O banco sim quer que tu pegue, mas ele quer que tu pague. Ele quer que tu pegue, mas quer que tu pague, entendeu? Você pegar e não conseguir pagar não é bom para o banco. É bom para o banco se você pega e paga, né? Então, essa situação de endividamento, né, e isso em 2008 começou a ficar mais forte ainda, né, com todo o cenário econômico que a gente viveu, toda a crise. Pouco antes da crise, em 2007, foi quando o banco, na nossa área de novos negócios, incluiu uma nova divisão, digamos assim, que era eu e mais 2 pessoas que a gente trabalhava com as palestras de educação financeira e uso consciente do dinheiro. Então, tinha uma pessoa que pegava de São Paulo, do Rio e São Paulo para cima, né? Ou interior de São Paulo para cima, outra, São Paulo capital, para baixo no Brasil, e eu atendia o Brasil todo, mas nos PABs, nos postos do banco dentro de indústrias. Então, tipo, sei lá, daí tem a Volks, daí tem a Caterpillar, daí tem a Bung, daí cada uma dessas que tem o posto, né, dentro da indústria, eu trabalhava com estes clientes que tinham o banco dentro da indústria. E ali foi quando eu comecei a trabalhar com a educação financeira diretamente com os colaboradores das empresas, das fábricas, das indústrias, dos escritórios, né? E foi uma coisa muito interessante. Nesse meio tempo, né, entre a faculdade, quando eu acabei a faculdade, depois eu fiz MBA de Gestão de Projetos na FGV, fiz uma especialização na ANF de Business Intuition e de Gestão de Negócios e Business Intuition. Teve, inclusive, uma parte na Itália, que a gente foi junto também, né? Então, foi parte aqui no Brasil e uma parte na Itália. Fui colega da Simone. Eu acho que foi mais ou menos naquela época que a gente se conheceu, né, Simone? Acho que sim, acho que foi esse foi o primeiro curso que eu fiz, acho que contigo. Acho que foi o primeiro que a gente fez junto. Daí, depois, teve o de Gestão do Conhecimento e Paradigma Ontopsicológico, que também fizemos juntas. Esse aí, né? E daí a especialização em psicologia na Estatal de São Petersburgo, né? Que também fomos colegas. Isso. Daí tem aí o de neuroeducação com o Estácio de Sá, que eu estou acabando agora.
o de educação também, que é da UDM no Chile. Enfim, isso foi vindo no meio do caminho, né? Mas foi numa dessas viagens na volta que eu conheci o que mais me chamou a atenção da Ana. Ela conseguiu escrever quase um livro da volta de uma dessas viagens. Pois é, eu tô curiosa por essa parte. Quando é que a bancária... Um filmezinho, ela escrevia um livro. Livros maravilhosos. Agora eu quero entender essa parte. Como é que a bancária se torna escritora? Chegou essa mulher maravilhosa aí. E aí, para vocês verem, né? E isso é muito interessante para todos nós, tanto adultos quanto as crianças, né, e jovens. A gente fala muito do nosso propósito, de fazer o que a gente gosta, fazer as coisas que a gente ama, buscar se conhecer, se entender, e isso é fundamental, a gente tem que fazer isso. Só que a gente não pode romantizar a busca do autoconhecimento, romantizar a busca do seu propósito, do seu trabalho perfeito. Não pode romantizar isso. Enquanto eu ainda não sei bem o que é o meu propósito, enquanto eu ainda não me conheço completamente, eu não posso ficar parada esperando, só imaginando que um dia... Não, cara, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer. Assim, enquanto você ainda não tem essa plena consciência de tudo que você é, a gente tem que seguir fazendo. E, por exemplo, um dos exemplos foi meu primeiro MBA, primeira pós-graduação, né, foi um MBA em gestão de projetos pela FGV. Um conhecimento espetacular, que até hoje eu uso, e que definitivamente eu não sirvo para gestora de projetos. Não, é espetacular, eu uso o conhecimento de uma forma... Todo dia eu uso. Só que o gestor de projetos, o gerente de projetos, lá com PMI, bonitinho, que tem esta função, isso quando eu fiz o MBA de gestão de projetos na FGV, eu tinha 23, eu me formei com 21, né, na faculdade. Eu tinha 23 anos. Quando eu saí, eu pensei, vou fazer um PMI. Eu cheguei a trabalhar numa empresa que trabalhava por projetos e tal. Quando eu comecei a ver o que faz o gerente de projetos, eu descobri que não era para mim, porque eu não aguentava não meter a mão no negócio, sabe? O gerente de projetos não pode ficar metendo a mão em tudo. Ele tem que fazer todo mundo fazer o que tem que ser feito, da forma certa, no tempo certo, com os recursos certos. Ele não pode meter a mão e fazer tudo. Então, ali eu descobri. Então, a gente tem que ir fazendo. Então, eu amava ser monitora de acampamento. Mas a vida não é moranguinho, tinha que trabalhar para poder sair de casa, ter minha casa, aquela coisa toda, né? Fui trabalhar em banco, beleza? Comecei a fazer os cursos e palestras de educação financeira para adultos. Adorei. Eu lembro que na época eu dizia assim, nossa, se eu pudesse viver só disso, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, né? E daí eu comecei a pensar o seguinte, e se eu consegui... Ou e se, né? E se do pizza. É incrível. E se eu conseguisse ensinar educação financeira, porque quando eu comecei a trabalhar com as palestras, com os cursos nas indústrias, o que eu vi? Às vezes, os gastos financeiros, o como a gente ganha e como a gente gasta, que nem vocês estavam falando no início, são padrões. São padrões comportamentais, padrões de consumo. São padrões que a gente constrói ao longo da vida e repete. E repete, e repete, e repete. Por isso que quando a gente se dá conta, já gastou, quando se dá conta, já comeu, quando se dá conta, já ficou 2 horas olhando no celular e não saiu para fazer um exercício. Quando a gente se dá conta, já foi. E eu comecei a ver o quanto seria legal se a gente aprendesse algumas coisas antes. E daí, e se eu pudesse ensinar isso para criança? Imagina que legal. E aí eu comecei, né, a tentar juntar as duas coisas. Até uma semana passada, pegando alguns papéis para procurar uns negócios que eu tinha anotado há 1000 anos atrás, eu achei minha primeira tentativa de venda de curso de educação financeira para jovens, né? E era bem legalzinho, assim, sabe? Mas hoje, olhando aquele plano, o que eu vejo? Que é o que vocês estavam falando.
se fala muito de o investimento e a taxa Selic e LCA, LCI e não sei o quê, e ações e papapá. Agora, falar sobre estas siglas e estes conceitos sem uma autoconsciência, um autoconhecimento sobre os seus padrões de comportamento é construir uma pirâmide ao contrário. Tu tem esse conhecimentozinho aqui, ó, sobre ti, sobre teus padrões. Daí tu começa a ter conhecimento do mercado financeiro, de investimento. Dá para equilibrar uma coisa aqui, daí tu bota duas, daí tu vai crescendo a pirâmide. Dá para equilibrar? Dá. Não, sim. Cara, tipo, só que é frágil, porque a base não é sustentável. Uma hora cai, né? Uma hora cai. Não se sustenta no longo prazo, né, que a gente fala. Não, porque qualquer pequeno erro que você tem de julgamento na escolha de um investimento, por exemplo, desmonta tudo, derruba tudo, pode ser um tombo muito grande. Então Ana, tu está dizendo, já indo nessa tua linha aí, de como tu foi pensando, e pelo que tu falou, que é uma questão de repetição, né? Os nossos padrões, né? Comportamentos que eu já vinha notando na questão lá na pessoa jurídica, né? O comportamento da pessoa jurídica do empresário é o que ele já repete lá da física. Ele, como adulto, repete o que ele fazia antes, né? Que provavelmente vem da família. Então, dá para dizer que essa questão da educação financeira é uma questão de hábitos, tem a ver com formação de hábitos, ou hábitos que a gente traz, né, de padronizar comportamentos, ou hábitos que a gente pode evoluir, criar novos hábitos, alguma coisa assim? Sim, tanto podemos criar como eles já existem. Como é que a gente funciona? A gente não precisa aprender todo dia de novo tudo que a gente precisa. A gente já sabe escrever, a gente não precisa reaprender a cada dia. A gente já sabe dirigir, não precisa aprender todo dia quando entra no carro. Por que a gente já sabe? Porque em algum momento da nossa vida, a gente teve uma primeira experiência e esta primeira experiência ficou registrada dentro do nosso cérebro. Ou seja, essa primeira experiência, essa primeira experiência que a gente tem, ela vira um gatilho tipológico. Pensa o seguinte, é o tipo de situação, não é a palavra, não é, entendeu? Por exemplo, se você aprendeu a dirigir, você aprendeu a andar de bicicleta, a forma como você vai dirigir o carro não é tão diferente da bicicleta, embora a mecânica seja diferente. A forma como você presta atenção, a confiança que você tem, a desenvoltura que você tem. Certo? Então, é a tipologia daquela situação que gera um gatilho. Então, essas primeiras experiências geram essa marca, esse start, nessa situação inicial. E a partir dessa primeira experiência, o que acontece? Essa experiência faz com que nós, consciente ou inconscientemente, que a gente responda àquela situação. Ou seja, mesmo que tu não pare para pensar, naquele momento, um neurônio se liga no outro, né? Sinapses. Um neurônio faz a sinapse com outro neurônio, faz a sinapse com outro. Ou seja, vários neurônios fazem as sinapses e criam um caminho. Se chama traçado minésico. Né? Esse caminho neuronal onde a informação passa. A partir dali, dessa primeira experiência, toda vez que houver uma mesma situação daquele tipo, ou seja, um mesmo gatilho daquela tipologia de situação, por economia de atenção, o cérebro faz aquele caminho. Ou seja, ele já sabe como resolver. Porque senão, toda vez, a gente teria que decidir, pensar e resolver tudo. Seria muito... A gente não conseguiria criar. Daí mas é impossível, né? Não ia dar, né? Impossível. Por exemplo, hoje, vamos supor, a gente está aqui fazendo essa live, né? Conversando. Pessoal aqui que está nos assistindo, beijo para vocês todos aqui, Face, do YouTube, todo mundo. Galera que está aqui... curtir. Aqui, ó, por exemplo, o Luiz Augusto está aqui, a galera da G3, a Leila, a Mara, a Débora, a Joana, a galera toda que está aqui, eles estão aqui, estão nos assistindo, então eles estão nos olhando,
nos escutando e ainda escrevendo aqui nos comentários. Isso seria impossível de se fazer se a gente não tivesse aprendido a fazer isso simultaneamente. E para aprender a fazer isso simultaneamente, a nossa atenção tem que estar liberada. Se a gente ficasse que nem uma criança que está aprendendo a escrever, catando aqui as letrinhas e para escrever no teclado, a gente não ia conseguir escutar e muito menos ver ao mesmo tempo o que está rolando aqui. Então, o nosso cérebro funciona assim, e não é só para finanças, é para tudo. Isso são os hábitos. São os hábitos. É a forma como essa disposição pela qual a gente resolve as situações que a gente já teve uma experiência. Ela fica registrada, a forma de resolver. Vou dar um exemplo para vocês que agora me ocorreu, né? Por exemplo, eu me lembro claramente de quando eu fui aprender a andar de bicicleta, que daí meu pai estava segurando, né? Minha mãe estava segurando atrás da bicicleta, né? Correndo e tal, segurando sem rodinha, aquela coisa toda, né? E dali um pouquinho, quando eu me dei conta, eu assim, tô andando. Sabe quando a criança diz que tá andando, dá aquela olhadinha para trás e você tá 10 metros atrás, sabe? E cai, né? Cara, quando eu olhei aquilo, eu me apavorei. Eu tomei um susto, mas eu não sei como. Eu consegui não cair na hora. Tipo, eu assustei, deu aquela balançada, andei mais um tanto e consegui parar, sem cair. Obviamente, foi uma reação inconsciente. Obviamente, eu não pensei para isso. Evidente, né? Agora, já aconteceu de, por exemplo, eu estar no carro que sofreu um acidente de perda total no carro. E o que aconteceu na hora? Aconteceu o acidente, quando parou o carro, rodou, aquela coisa toda, parou, eu olhei, tô bem, tá, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer isso, aquilo, levantei, vi como é que tava a outra pessoa, vi não sei o quê, então não fica, não te mexe, liga. Resumindo, depois que levaram o carro, daí eu desabei. Ou seja, uma primeira experiência, ou como tu lida com uma primeira experiência, ela registra que, num momento crítico de crise, tu tende a responder daquela forma. Da mesma forma. A mesma coisa, e essa mesma coisa vai acontecer com dinheiro, na relação lá, quando a gente é criança. Como é que a gente se torna depois, quando adulto, em relação ao dinheiro? Agora eu tô curiosa para entender isso. Ou mão de vaca, ou... Vou dar um exemplo para você. Dá um exemplo, como é que a gente se torna lá adulto depois, né? As nossas primeiras experiências. Exemplo que a gente tá... Acho que a gente... Não lembro se a gente estava conversando disso ou não, mas quando eu era criança, por exemplo, tá? Eu tinha o Clube do Doce. Eu morava num prédio, né, que tinha mais crianças, e tinha o Clube do Doce. E no Clube do Doce, como é que funcionava? Todas as crianças do prédio, quando ganhavam doce, botavam os doces na caixinha do doce. A gente não comia e botava os doces ali. Que daí, depois que a gente juntava todos os doces, um tempo depois, a gente se juntava e redividia os doces. Obviamente que o doce não rendia, né? Porque ele não vai se multiplicar, né? Óbvio. Então, não é bem um fundo de ações, é um fundo de investimento, mas... Era uma poupança. Na realidade, ele parecia um fundo, só não se multiplicava. Mas onde estava o nosso benefício com esse fundo, né, de doces, digamos assim, esse clube do doce? A gente, quando ia redividir, cada um ia escolhendo e escolhia o que mais gostava, porque nem sempre a gente ganhava o que a gente mais gostava. Então, a gente tinha um rendimento, não em mais doce, mas em melhores doces, digamos assim. Sim. Sério, entende? Então, por exemplo, uma criança, quando a gente ganha na Páscoa, come tudo, não come tudo, como tudo antes do meu irmão comer também, ou então vou esconder para os outros não olhar, ou então, não, eu vou deixar ele aqui. A forma como a gente... Ou então, por exemplo, não, daí eu ganhei o meu irmão comeu todo e eu tô ali com o meu, e ele come tudo e eu não me importo. E isso segue ao longo da vida, e eu fico deixando os outros comer todos os meus doces sem cuidar. Isso se reflete em como tu também acaba usando o teu dinheiro, porque são os teus recursos.
às vezes, tu tem o teu dinheiro e tu gasta esse teu dinheiro ou tu usa, despende desse teu dinheiro com outras coisas, outras pessoas, e tu nem te importa. Só que será que isso realmente é a melhor opção para ti e para os outros? Porque, de repente, essa outra pessoa, ela não está crescendo, porque ela não está tendo a responsabilidade de usar o dinheiro dela. De repente, você poderia estar crescendo mais se estivesse controlando isso. Então, e todo esse nosso papo aqui agora, para a gente... Aqui a gente está... Nosso tema aqui é educação financeira, como você usa o seu dinheiro. Todo essa nossa conversa aqui, inicial, digamos assim, que já se foi aí 45 minutos, é pelo seguinte, gente. É importante saber fazer os cálculos? Sim, é. É importante conhecer os conceitos, conhecer onde investir, conhecer como funciona, conhecer as técnicas? É, óbvio que é. Agora, não adianta você conhecer as técnicas, conhecer os conceitos, saber fazer conta, saber fazer análise, se você não conhece os seus padrões. Porque o que vai acontecer? Você vai começar indo bem, vai aplicar aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e quando vê, do nada, vai acontecer alguma coisa que vai te desestruturar, e você não vai nem saber de onde veio. Por quê? Porque os mecanismos de padrões comportamentais, os mecanismos de autossabotagem inconscientes, eles se expõem nas nossas ações. E vai se expor na vida do empresário diretamente na empresa, na vida do investidor diretamente. E daí ele escolheu o fundo ou a ação errada para investir. A carteira dele tá bombando, né? Tipo, rentabilidade bombando, tudo lindo. Tá. E daí ele vai naquela ação. E quando vê, é uma encrenca. Uma despenca. Uhum. E daí despenca e desestrutura tudo que ele viu. Mas é que tá, por que escolheu aquela? O quanto a gente se conhece? Eu ia te perguntar como a gente reconhece esses padrões, né? Porque você estava falando, né? Então todos nós temos um padrão. Ok. Quanto mais a gente se conhece, são diferentes, né? O meu, o teu aqui, o da Simone, de todo mundo. Como que eu reconheço esses padrões, Ana? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Tá. Eu sei que muita gente que está aqui tem a sua planilha financeira, tem lá suas contas e tal, não sei o quê, etc., bonitinho, acompanhando o mês. E isso é super importante, só que normalmente o nosso acompanhamento é macro. Ele não é micro. E o padrão comportamental está no micro. Não é que você deixar de comprar um cafezinho vai fazer você ficar rico. Não, não tem a ver com a economia de cafezinho. O fato é, você sabe, vocês que estão aqui, sabem me dizer exatamente, tá? Não, exatamente, porque se não for anotado, não é exatamente. Vocês sabem me dizer exatamente quanto vocês gastaram em lazer na última semana? Não estou falando nem no último mês, gente. Na última semana. Hoje é terça-feira. De terça-feira passada para cá. Vocês sabem? Tipo, mas eu fui no mercado, comprei não sei o quê para fazer uma pizza em casa. A pizza em casa, isso aí não é comida, isso é lazer. Vamos lá. Sim. O que mais? O que vocês gastaram em lazer na última semana, gente? Quanto vocês gastaram na farmácia na última semana? Eu não gastei nada. Beleza, joinha. Ponto para você, mas quase não vale, porque se você não foi na farmácia, não... a conta é muito fácil, né? Não foi, é zero. Vamos lá. Quanto você gastou em gasolina, ou em transporte, ou em lazer, ou no mercado? Em cada coisa, gente. Em cada coisa. Quanto você gastou com comida fora? No Netflix. A galera está comentando aqui. Cara, o Netflix ele está calculado,
Tá, ele tá calculado, de repente, lá na planilha, mas isso é cálculo de saber quanto que eu gasto de lazer. Porque assim, gente, por que é importante saber isso aí? O que isso tem a ver? Eu ia te perguntar. Vamos lá. Isso é o micro, só para o pessoal entender. Tu estava falando, o pessoal sabe macro, ou seja, eu gasto, minha despesa é 3 mil reais. Vamos dar um exemplo. Quando tu faz as contas, tu entende o que são os 3 mil. É isso que tu tá falando, né? Tanto de farmácia, combustível. Quando você anota, Priscila, o grande ponto. E aqui já respondendo a Juliana também, que perguntou aqui como percebo o meu padrão. Isso, uma boa pergunta. Quando você anota, e aí eu sugiro como exercício, gente, para perceber o padrão de vocês, façam isso por uma semana, de preferência, se conseguirem, façam por um mês, tá? Mas pelo menos uma semana. E anotem absolutamente toda movimentação financeira que vocês fizerem. Desde o dinheiro que vocês pagaram ali no mercadinho da esquina para ir comprar, sei lá, cebola porque faltou, tá? Até o Netflix que caiu no cartão de crédito hoje, por exemplo. Digamos assim. Anotem tudo. Por que o anotem tudo, gente? Porque isso é importante. Vocês vão ver quais são os tipos de comportamento de vocês que se repetem, quais os tipos de comportamento que são excessivos, e aqui não entendam a palavra mal, tá, gente? Não entendam ela de forma preconceituosa, mas quais tipos de padrões de gastos de vocês que são obsessivos? Não entendam a palavra mal. Ana, posso dar um exemplo aí para ti já ir fazendo uma análise focada? Sim, vai. Eu, por exemplo, eu descobri, não sei te dizer exatamente os valores, embora eu anote, mas assim, eu descobri que eu tenho um comportamento de compra, de consumo impulsivo, tá? Vamos lá. Se eu for ao mercado para comprar banana, eu não saio de lá só com a banana. Então, eu evito ir ao mercado para começar, né? E é tão claro que meu marido começou a ir ao mercado. Ele disse assim, não, deixa que eu faça as compras, né? Porque... Tu não dá, Simone. Tá fora já. Tô fora. Né? Mas, assim, eu tenho essa coisa do impulso. Por exemplo, eu gosto muito de consumir livros, né? Eu gosto muito de livros. Só que é óbvio que a gente não consegue ler todos os livros bons que tem, né? Só que se eu estiver aqui, principalmente agora durante a pandemia, que eu fico muito mais na frente do computador, o que mais a gente recebe é livro em promoção do Amazon, do não sei o quê. Ou curso, né? Livro curso. Ou tá fazendo cursos e o pessoal, um livro, outro livro, e eu já vou indo assim, ainda mais tá no cartão, né? Já lá no automático, no clique, tu clica ali já cai automático. Compre um clique. Tá chegando um livro por dia aqui em casa. Óbvio que eu não vou ler. Então, assim, é um comportamento que eu tô fazendo de forma irracional até, porque eu não preciso comprar se eu não vou ler. Eu tenho um livro aqui para ler no próximo ano, eu acho, né? E eu continuo comprando. Ó, vamos lá. Por que eu anotar? Vou pegar o exemplo. Para ter uma ideia, na empresa, o que eu fiz? Eu tirei o financeiro da minha mão e coloquei na mão do meu sócio e não sai mais nem com o cartão da empresa, porque eu notei que eu repeti esse padrão lá na empresa com coisas que não eram tão urgentes. Não é tão caro. Mas isso aqui vai ficar legal para a empresa. Ter um negócio. E vai indo, né? Do pequenininho, como tu disse, enquanto tu vê, tu tem um gasto. O problema não é o gasto pequeno, é o padrão repetitivo de gasto. Por que o anotar é importante, gente? E porque esse exercício pode ser anota no celular, tá? Ou anota no papel, não interessa onde você vai, mas tem que ser escrito, tá? Não pode ser na cabeça. Vocês têm que escrever, seja no papel ou seja no bloco de notas do celular. Tem um aplicativozinho de gestão, né? De financeira gratuito. Eu anoto no bloco de notas. Sabe aquele bloco de notas que vem no celular? Eu boto ou até numa agenda, né? Se a pessoa gosta de ter uma agenda em casa, um caderninho. Uma agenda. Mas olha só, por que é importante anotar? Anotar e escrever, tá? Porque assim, ó, por exemplo, daí você tá lá, daí você comprou um livro, daí você anotou ali, dia 13/10, tá, livro tal, joinha, tanto. Daí passou dia 13, tu anotou as outras coisas, logo ali mais embaixo tá dia 14, tal. Daí no dia 15 vem uma outra promoção de livro. Daí quando você entra lá e vai comprar,
Ou se você já comprou, você vai anotar, você vai olhar ali escrito que você já comprou um livro antes. E o que acontece, gente? Por que o anotar é importante? Porque estar escrito que você já fez uma compra daquele mesmo tipo naquele dia ou naquela semana, você fica com vergonha de você mesma, porque você está repetindo um padrão que você já sabia que não queria repetir. Então, isso quando... Agora a gente está em casa, né, gente? Mas, por exemplo, quando a gente estava na rua, daí tu vai ali e você compra um cafezinho, ou aquela coxinha, ou aquele... Sorvete, passou na frente, porque todo mundo, ou então, compra um house, todo mundo tem as suas maniazinhas, digamos assim. O que acontece? Daí você vai ali e pega um cafezinho, daí você anota, cafezinho, ou então coxinha, beleza. Daí, quando chega, né, você foi para cá, daí dá aquela fominha lá perto, daí você chegou a comer uma coxinha porque você não tomou café, beleza. Daí chega 11h30, daquela fome, assim, sabe? Daí você vai ali e pega a coxinha, até porque você paga, já tem a amizade com a tia do bar ali e já tal. até conta. Quando aí você acerta tudo, daí você vai ali, pega, mas come, vai para casa, almoça. Se você anota, gente, você comprou a primeira. Quando você vai comprar a segunda, você se dá conta que você já comprou uma. Tá, mas daí eu tô com muita fome, daí você compra a segunda e anota. Você não tem coragem de comprar a terceira de tarde. Na realidade, o anotar, gente, ele se torna uma autoevidência dos padrões que a gente tem. Legal. Porque, além de ser uma autoevidência, ele se torna também, esse caderninho ou celular, esta anotação também se torna polícia para nós mesmos. Porque não é que a gente está indo contra o que alguém nos disse para fazer ou que a gente está com vergonha de outro. Não, a gente fica com vergonha da gente. Porque a gente já sabe que isso, gente, a gente está falando de hábitos, tá? De padrões comportamentais e hábitos, que é perfeitamente aplicável. Por exemplo, vai anotando ali. Daí você passou por uma loja, comprou uma blusinha. Daí amanhã você passou por não sei o quê, ou hoje de tardezinha, passou por não sei onde, daí comprou um brinco. Daí passou por não sei o quê de noite, daí olhou outra coisa. Daí tu olha ali, cara, eu já comprei 3 coisas hoje. Não, sabe? Não, deu. Calma. 3 coisas num dia é demais. Isso também serve, gente, para padrões alimentares. É verdade. Comer menos ou comer mais, gastar menos ou gastar mais. Não é um problema que vocês gastem. Só que tem que se gastar certo, com coerência e com consciência. Então, quando a gente conhece esses nossos padrões, a gente começa a gastar de forma consciente e saudável. Não quer dizer que a gente vai ter que gastar menos. Não, de repente a gente já vai até gastar mais, mas com mais qualidade. E eu tava pensando, Ana, né, o quanto é importante também as pessoas não se auto-sabotarem. Porque, 2 coisas, né? Uma, eu acho que a Ana acabou de explicar uma coisa que muita gente fala assim, nesses livros, como enriquecer, vamos enriquecer junto, vamos não sei o quê. Todo mundo fala que tem que anotar as despesas, é bem usual isso. Eu acho que a Ana acabou de explicar o porquê tem que anotar. Porque, gente, tá caindo maduro, um monte de gente fala, né? Tem que anotar. Tá, mas você sabe por quê? A Ana acabou de explicar. Então, por que a gente tem que anotar? Para a gente entender o que está acontecendo com a gente, nossos hábitos de consumo, lá o livro da Simone, né? Todo dia comprar uma blusinha, comprar um brinco, a pessoa cair a ficha dela, fazer autoanálise. Aí a segunda coisa que eu queria colocar é a questão dos autossabotadores, né? Então, ok, eu começo a anotar, eu fico pensando lá, a pessoa anota. Aí a pessoa olha, qual é a maior despesa? Né? Hoje em dia acho que é meio padrão dentro das famílias, o mercado. Aí ela se auto-justifica. Não, olha aqui, ó. Mais de 50% do meu salário, mais de 60% do meu salário vai em mercado. Tá tudo certo, mercado é comida. Para tudo. Que tu tá comprando no mercado? Porque é bem isso, porque senão é um auto-sabotador, né? Complementa a lista. Leva a lista e qualquer coisa que tu botar no carrinho que não tá na lista, inclui na lista. Porque senão não vale, né, Ana?
Não, tu vai ficar senão te não vale. justificando a tua anotação. E não E vai melhorar agora, nunca. isso, se for um caso, a gente pode, em algum outro momento, detalhar mais, né? A gente falou, quando a gente conversou antes, a gente falou sobre o processo, né, psiconeuronal da formação do hábito, como que cria esse traçado mnésico, que precisa ter uma situação de impacto, de crise decisional, emocional, para criar esse traçado mnésico, esse caminho neuronal. Por que anotar? Para a gente ver os padrões e tal. E tem um outro porquê importante aí, porque quando você anota, você toma um susto. Gente, eu realmente indico muito fazer isso e já antecipo, não vai ser legal. No segundo dia, vocês vão querer deixar de anotar, porque vocês não vão gostar do que vocês vão ver. Então, a ignorância é uma bênção, então eu prefiro não saber e continuar do jeito que está, porque eu sou estava. E eu só para pessoa jurídica, gente. É aquilo que a gente fala, as pessoas jurídicas que não controlam seus gastos, que ficam fazendo o estudo, deixando, não junta o documento, vai tirando o dinheirinho do caixa ali, vai pegando, e além de não anotar, não analisa, porque tem gente que até, mandei para a contabilidade. Anota, mas não analisa. Mandei para a contabilidade faz o balanço, meu balancete eu nem olho. A contabilidade serve justamente para poder fazer essa análise, para ver aonde eu estou gastando o recurso que entra na minha empresa. Então, quando a gente está falando aqui da empresa, inclusive, se quiser comparar o padrão da pessoa física com a da jurídica, é só pegar a contabilidade. E provavelmente vai ser muito parecido. Proporções diferentes, mas tipologias. Lembra que a gente falou de tipologias, gente? Tipologias diferentes dos padrões. Tipologias parecidas dos padrões. Pessoa física e jurídica vai ser idêntico. Né? Do gestor com... do gestor, do líder com a empresa e no pessoal. Uma coisa, Ana, que eu queria te perguntar. A gente estava falando muito de hábitos. Este ano foi um ano de pandemia. Eu acho que muita gente teve que rever muita coisa, reaprender muita coisa. É um momento... Ele foi propício, a pandemia está sendo propício para o que a gente está falando aqui, de mudar de hábitos. Sim. Vamos lá. Como funciona, gente? A gente falou, né? Tem uma primeira experiência, e daí cria o caminho lá, neuronal, dentro do cérebro. Os neurônios se ligam, cria o traçado mnésico, e a partir dali ele segue o mesmo caminho. Como é que funciona isso, gente? Às vezes a gente fala, né? Porque as crianças aprendem mais rápido, criam hábitos mais fáceis, a gente adulto é mais difícil e tal. Na realidade, não é que o problema aqui, gente, é físico, tá? A dificuldade, a criança cria novos hábitos, cria hábitos de forma muito mais rápida e mais fácil, não é só porque ela é nova, é porque ela tem pouca experiência, pouca vivência. Então, por exemplo, uma criança... Como ela viveu pouco, muitas coisas para ela são novidades, impactam ela, né? Nem a gente estava falando aquele dia. Se chegar para a criança e dizer assim, nossa, você fica horrível de vermelho, a criaturinha vai ter 40 anos de idade e nunca mais vai usar vermelho. E tu nem sabe por quê, mas tu não usa mais vermelho. Porque para a criança aquilo impacta muito. Para nós adultos, se alguém me disser, tu não fica bem de vermelho, eu vou dizer, você não paga minhas contas, eu gosto de vermelho né? Por quê? Porque para nós adultos isso não impacta. Para criar um traçado mnésico, um caminho neuronal, precisa ter uma primeira experiência com impacto decisional emocional. Explico isso porque esse ano, com a pandemia, com o isolamento social, com o trabalho em home office, com tudo isso que a gente está vivendo, nós adultos, não é tudo que nos impacta, a gente já falou isso, né? A gente já viveu muita coisa, então nem tudo impacta. Mas esse ano, nós adultos estamos vivendo uma oportunidade de ouro, que é viver uma primeira experiência na marra. Não é que a gente quis ou não quis. A gente foi lançado num momento
onde se expôs uma situação de uma primeira experiência com grande impacto decisional e emocional, ou seja, mexe emocionalmente, mudou nossa rotina, querendo ou não, mudou toda a forma como a gente faz tudo, e a gente tem que decidir, sim, tem que resolver como agir com isso. E esse ano a gente teve aí, quando começou, né, a questão do isolamento, lá final de março, início de abril, esse primeiro impacto. Tudo bem, primeiro a galera levou umas 2 semanas que parecia férias, né? Tava todo mundo feliz. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa, foi meio férias. Depois daquelas 2 primeiras semanas de férias, digamos assim, né? Que tudo parecia meio legal, começou a cair a ficha, né? De o que era o isolamento. E a gente teve a primeira, digamos assim, a primeira grande crise, momento de crise, a primeira onda de crise, no final da primeira quarentena. Ou seja, quando a gente estava chegando ali, final de abril, início de maio. Né? Quando acabou os primeiros 40 dias, quando começou a chegar perto do final dos primeiros 40 dias, veio a primeira onda de crise, que caiu a ficha em todos nós, de que, sim, é uma situação diferente e não vai acabar quando fechar os 40 dias. Porque até chegar perto dos 40 dias, a gente estava levando muito na boa. Vamos lá, sim, isso e tal, vai passar logo e tal, mas não passou. Esse primeiro momento que a gente teve, nessa primeira onda de crise, foi a primeira situação do ambiente que a própria situação já nos coloca num momento propício para a criação de novos traçados minésicos, porque, querendo ou não, todos nós estávamos num momento de crise decisional e emocional. Foi o primeiro momento que deu o baque. Não vai ser só 40 dias, e eu tenho que resolver isso. O que eu faço? Continuo na empresa, o pessoal vai continuar na empresa, vai continuar de home office, o que eu faço com a galera? Continuo com um prédio inteiro, fecho o prédio, o que eu faço? Os clientes não podem vir, então como é que eu vou tocar? Foi a primeira crise, a primeira onda, quando fechou os 40 dias. Ali a gente já se preparou para um tempo. E agora, todo mundo, a maioria das pessoas já pensava, não, porque lá pelo final de setembro, outubro, as coisas vão estar voltando. Era o que a gente estava dizendo final de abril. Em maio a gente estava dizendo, não, porque lá para setembro e tal, o negócio vai estar melhorando, outubro já vai estar tudo ok. Então, ali, a gente criou uma forma de agir que nos preparou para isso. E agora, a gente está vivendo, digamos assim, uma segunda onda de crise, que a gente já viu que não voltou e não podemos mais prever quando voltará. Este momento, então, que a gente está vivendo agora, especificamente, essa segunda onda, é muito importante para nós, adultos, pensar em como a gente vai agir para todas as coisas. E isso é para todas as coisas. Para os nossos gastos, para o nosso consumo, para a nossa alimentação. Se a gente vai fazer exercício em casa ou não vai fazer. Se a gente vai lavar a louça ou não vai lavar a louça. Se a gente vai brincar com as crianças ou não vai brincar com as crianças. Esse momento que a gente está vivendo agora, essa segunda onda de crise, ela é muito importante porque o ambiente nos impõe uma situação de impacto decisional e emocional. E a gente pode agir inconscientemente, seguir escolhendo inconscientemente e criando traçados minésicos que sim vão durar. Porque o que a gente está vivendo agora não é por prazo determinado. A gente já caiu a ficha que a gente não tem ideia de quanto tempo vai demorar. E, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta nesse contexto que tu tá. Se a gente está no momento de ouro, né, para criar novos padrões, nós estamos num processo de refletir, porque, como tu falou, já caiu a ficha. Sim. O que isso tem a ver com educação financeira? Te pergunto, e já faço uma segunda pergunta. De fato, o que é educação financeira? Então, o que tem a ver esse momento com a educação financeira? E assim,
Em poucas palavras, o que é essa educação financeira? Educação financeira, tá? Vou começar pelo o que é e daí a gente fala do que tem a ver. Educação financeira, pela etimologia da palavra. Educação, ex ducere, ex, fora, exterior, ex, né, para fora. Ducere, que nem no italiano, conduzir, que nem quem conduz um carro. Ou seja, conduzir, dirigir, conduzir para fora. Pra fora. Ou seja, trazer para fora, trazer à tona o que já existe dentro da pessoa. Aquilo que ela tem dentro. Educação, ex ducere, conduzir, trazer à tona aquilo que já é próprio dela. Vamos lá. Finanças, do latim finantia, um conceito. Diferente de biologia, geografia, que a gente separa a palavra, finantia é uma expressão que quer dizer solução amigável para uma situação ou contenda. Ou seja, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com solução amigável. Óbvio que há 800 anos atrás, 700 anos atrás, quando quase não se usava o dinheiro, se trocava as coisas, se usava muito escambo. Finantia não estava associada ao dinheiro, estava associada à solução amigável. No momento em que começou a se usar cada vez mais, né, a moeda, aí 800 anos atrás, 700 anos atrás, começou a usar mais a moeda ali, final da Idade Média e tudo mais, começou a se popularizar o uso da moeda, o dinheiro começou a virar sinônimo de solução amigável. Porque era muito mais fácil, tu vende, pega o dinheiro e tu compra coisa do que trocar. Trocar era complicado. Né? Nem sempre o que eu tinha para dar, você queria, mas eu queria o que você tinha, daí eu tinha que ir atrás do que você queria, era muito complexo. Né? Então, o que acontece? O dinheiro se tornou uma solução amigável, fácil de resolver as coisas. E aí, a gente tem uma questão de construção da linguagem, né, que daí a gente coloca em 700 anos de uso do dinheiro como sinônimo de solução amigável. Hoje, quando a gente vai falar, a gente fala aí, compra um durex. Não é durex, é fita adesiva transparente fina. Compra uma maisena, não é maisena, é amido de milho. Só que a gente já usa o sinônimo, né, como palavra. E por isso que hoje a gente fala de finanças e lembra de dinheiro, porque é muito tempo usando. Então, educação financeira. Educação, trazer à tona soluções amigáveis para as coisas. Isso é educação financeira. Isso não é só ganhar o dinheiro, investir o dinheiro, é gastar o dinheiro, é origem e aplicação. É o conjunto todo, né? É como tu ganha, como tu pensa, como tu gasta, por que tu gasta, para o que você gasta, qual o motivo, qual a satisfação que aquele gasto te traz, quanto tempo isso dura. É o momento certo, a hora certa de fazer as coisas, o custo-benefício, a escolha, a decisão, né? De vou fazer isso, não faço aquilo, né? Muitas vezes, eu quero comprar casa, mas abro mão do carro, ou abro mão da viagem, né? Eu fiz um curso de educação financeira que eu achei muito interessante, acho que eu comentei com vocês, que foi um grande aprendizado para mim quando o professor chegou e perguntou... cada um escreva aí o que é ser rico para vocês. Porque todo mundo pode ser rico, ele me disse, né? Nossa, eu já, né? Eu tinha ido preparado. Eu já sabia quase tudo, né? Nessa área, eu ser rico. E aí as pessoas colocaram ali, né? A gente ouve aquela expressão, não, eu sou rica de saúde, não sei o quê, né? Que quando a gente não tem dinheiro, normalmente é isso que diz, né? Eu sou rica de saúde. Mas assim... É muito interessante como varia o conceito do que é riqueza para cada pessoa, né? Porque para algumas pessoas ser rica é o ter o suficiente para uma vida tranquila, uma velhice tranquila, dependendo da minha idade. Eu ser rica é eu poder viajar, ser rica é eu ter liberdade para fazer mochilão a minha vida inteira, né? Isso muda ao longo da vida da gente. E aí ele disse assim, foi muito legal que ele disse assim, bom, se para ti ser rica é ter tua casa própria, por exemplo, que isso te dá tranquilidade... Então, para te poder ser rica, tu só precisa saber quanto custa essa casa, como é essa casa que tu precisa, quanto ela custa, que tempo tu vai estimar para te conseguir isso e fazer o planejamento do quanto, como é que vai fazer.
Sim. Se ser rico para ti é conquistar milhões, bom, talvez tu tenha que ter o teu plano mais ousado. Milhões em quanto tempo? Que tu vai fazer? Mas assim, também pode, todos podem ser ricos. E a questão de medir gastos, eu não posso ter isso porque eu não ganho o suficiente. Só vai ter que ver quanto tu vai ter que economizar, abrir mão de algumas coisas para ter outras. Então eu achei muito válido. Só realocar. É só realocar. Planejar e realocar. Você vai tirar o dinheiro daqui e vai colocar ali. Mas eu estou endividado, o que eu faço? Primeira coisa. Me meti, mas agora já foi. Não, porque é só planejar, anotar e planejar, né? E o que isso tem a ver com esse nosso momento agora, né, que você perguntou? Gente, esse é um momento que, dado que a situação já nos dá esse benefício para criar novos hábitos, vamos criar hábitos saudáveis. Ou seja, para quem estava incomodado e estava esperando, uma hora eu vou fazer isso, agora vem agora. Decide agora, muda agora, porque senão agora porque o ambiente está nos dando as condições, inclusive psiconeurológicas, para que a gente crie esse traçado amnésico. E não é toda hora que isso acontece, gente. Para nós adultos, acontece quando a gente tem o primeiro filho, quando a gente casa, quando a gente separa a primeira vez, né? Porque as outras já não é mais a primeira experiência. Sim, né? Quando a gente se forma a primeira vez, quando a gente faz uma viagem internacional a primeira vez, quando a gente compra a casa, a primeira casa. Então, não é toda hora que acontecem coisas. Quando a gente tem o primeiro neto. Então, assim, não é toda hora que isso acontece, gente. A gente tem que aproveitar esse momento. E como é que eu faço para aproveitar? Primeira coisa, anote tudo aquilo que, de alguma forma, te incomoda. Me incomoda porque eu não tenho dinheiro para isso. Ou então me incomoda que eu estou devendo tanto de luz. Ou me incomoda que eu gostaria de juntar dinheiro para fazer uma viagem. Primeira nota, tudo que te incomoda. A partir dali, que você tem mapeado todos os seus, digamos assim, os pontos que você quer mudar, tá? Tudo que te incomoda. Do lado, ou no papelzinho ali do lado, anote o que você poderia fazer para mudar. E é muito engraçado, porque às vezes a resposta é muito óbvia, só que a gente não consegue fazer. Por exemplo, me incomoda que eu sempre gasto um monte no cartão de crédito. Como é que eu resolvo isso? Teoricamente é muito simples. É só não comprar. É só não gastar. É muito simples, né? Mas assim, eu sei, gente, com calma. Primeiro anote o que incomoda. Depois tente buscar o que você deveria fazer para resolver, mesmo que a solução seja não gastar. Mas eu não consigo não gastar. Calma, um problema de cada vez. Primeiro anota qual é o problema, anota o que deveria fazer, e depois sim, a gente vai começar a ver como fazer para não gastar. E uma das formas, por exemplo, faz um caderninho, gente, e anota. Assim, todo mundo, que nem vocês falaram, todo mundo manda anotar. Só que só anotar, gente, sem entender o porquê dele, a gente tem menos resultado. Pode até funcionar, mas de forma inconsciente é mais complicado. Quando vocês têm consciência de olhar ali e ver como aquilo se torna autoevidência dos seus padrões, isso ajuda a gente a gastar. Impressionante como essa organização, essa segurança, e principalmente o fato da gente se sentir protagonista, né, das decisões da gente. Eu optei por gastar nisso e, abri mão daquilo, mas fui eu que fiz. Quando a gente não faz isso de forma inconsciente, como faz bem isso, né? A gente falava sobre educação financeira, ou pelo menos a parte das finanças, contribuem para uma vida saudável, né? Porque é nítido, a gente nota quantas pessoas que vivem estressadas por problemas financeiros. Eu acho que essa é uma das coisas. Eu já passei. Eu acho que nos relacionamentos, na qualidade de vida, em tudo, né? No casamento, nas relações, tudo fica ruim quando não tem esse equilíbrio. Quando a empresa está bem financeiramente,
tudo flui. Tudo Quando a empresa começa a ter problema, os sócios começam a brigar, os funcionários se rebelam, enfim, parece que nada dá certo. Problema. É uma energia que circula assim, muito ruim, né? Porque a gente acaba assumindo, né? Todo mundo fica estressado em função daquilo. Se vocês quiserem, gente, aí ó, dica para quem tem criança em casa, tá? Se vocês quiserem fazer uma brincadeira que estimula a criação deste hábito de planejamento e autoconhecimento sobre os seus padrões, né, seu estilo de vida, seus padrões, dica de brincadeira com as crianças. Quem tiver quadro ou coisa assim, ou faça um caderninho e anotem ou desenhem com a criança todas as brincadeiras que ela vai fazendo no dia. Não, agora eu vou brincar no celular. Então, desenha o celular aqui. Desenhou o celular, e vai ficar um pouquinho no celular. Agora eu vou brincar com o meu joguinho tal. Tá, então desenha o joguinho aqui. Esse aqui é a folha do dia de hoje. Desenha o joguinho. Aí agora eu vou ler o livro aqui, não sei o quê. Então desenha aqui o livro. Ou anota, né? Para que ela vá fazendo um diário do que ela fez naquele dia. Isso, gente, ela vai começar a se dar conta que ela já brincou com aquele brinquedo e vai brincar com outro, para não ficar repetindo, ou que ela já brincou, ficou com o celular um pouquinho, largou, desenhou o celular. Daí fez mais 2 coisas, quer voltar para o celular, desenha de novo o celular. Daí foi fazer a terceira vez, desenha de novo o celular, terceira vez. A própria criança vai ver que ela já desenhou 4. Mas eu já desenhei 3 vezes. Mas tu não quer brincar de novo no celular, não quer olhar de novo de coisa no celular, então vai desenhar de novo. Isso tem a ver com padrão, né? É igual anotar lá que comprou 3 vezes coxinha, né? Exatamente. A anotação da coxinha, né? Exato. É comprar 10 vezes os livros sem ler eles. É comprar uma blusinha, um brinco, um negócio todo dia. É comprar 10 mil sapatos, é comprar mais uma bolsa que tu não... É comprar mais uma ferramenta, mais um não sei o quê. É a mesma coisa. Então, quem tem criança, fica aí uma dica, né? De bem brincadeira legal. Que já constrói. E outra, a criança fazendo isso, quando ela crescer, naturalmente, ela vai fazer isso para praticamente tudo, porque ela vai ver que é tão mais prático ela fazer isso com tudo, que ela vai fazer de forma natural, não precisa ninguém ensinar, porque já faz parte do que ela fazia brincando. Muito legal isso. Né? Gente, muito show, né? Vamos ficar mais 2 horas. Nós temos que trazer a Ana de novo. Ana, tu tem que voltar. Não vai dar. Eu quero te perguntar um monte de coisa. Vai voltar uma só para dar educação para quem é empresário, enfim, não importa. Só para... Nós devíamos ter feito, aliás, hoje, né? Já que ontem foi Dia da Criança, aliás, parabéns para todas as crianças. É mesmo, parabéns. Os papais transmitam, porque são, né, o futuro aí, já está aí essa gurizada. Mas a gente pode fazer um específico para ensinar, né, os pais, porque a gente acaba ficando preocupado, né? Se a gente já sofreu, é que nem o inglês, né? Muitos pais dizem, não, já botei meu filho no inglês pequenininho para ele não sofrer o que eu sofri, né? Então, a parte da educação financeira, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que essas crianças, principalmente para quem é filha de empresário, daqui a pouquinho, inclusive, vai começar a formar e mostrar que ter uma empresa, que ser organizado é legal, que muita gente hoje sofre na sucessão das empresas. Primeiro, os filhos não querem, ou os filhos entram lá e não têm a menor noção de como trabalhar, de entender, né, da questão. Não estou falando do negócio específico, mas da gestão financeira, principalmente, né, que às vezes o pessoal entra e consome todo o recurso, porque está fácil. Sim. Então, acho que isso é uma preocupação de todo empresário, né, que os seus filhos, sendo para tocar o negócio, ou pelo menos para decidir o que fazer com aquele negócio quando você não estiver mais lá, né, porque a gente acaba nunca decidindo sozinho, normalmente a gente acaba, né, chamando os herdeiros para, olha, eu construí esse negócio, vai querer tocar, senão nós vamos ter que, né, vender, enfim. O que faremos? O que faremos? Então, acho que educando o filho, a gente tem uma chance a mais de tomar a decisão mais correta, né? Então, eu acho que vale muito, Ana, a gente vai te chamar de novo para te falar um pouco até para como a gente constrói isso nos nossos filhos, né? Enfim, tem mais assunto, a gente poderia... Deixa a dica aí, tá? Para todo mundo que tiver aí crianças, filhos, de sobrinhos, afilhados, netos e tal.
quem está aqui nos assistindo, fazendo pequena propagandinha aqui, mas é presente para a galera, então acho que está valendo. Isso aí, a gente ia te pedir, inclusive. Eu estou fazendo agora a 3ª temporada do Finanças é Coisa de Criança Online. Então, são 2 episódios por semana. Em cada episódio, gente, eu estou trazendo um livro diferente, um e-book diferente para dar gratuitamente, 0800, para quem assistiu o vídeo ali, manda um e-mail, assiste o vídeo, gostou do livro, manda um e-mail, a gente manda o link para vocês baixarem e usarem. Por que eu estou fazendo isso, gente? É a 3ª temporada. As 2 primeiras eu fiz com atividades, brincadeiras, né? E na 3ª, como a gente viu, e todos nós já vimos que vai demorar, né? Esse negócio de isolamento ainda vai levar um tempo. Pegou aqui a RedTech, volta, Ana. Volta, já vamos ver a data, pessoal. Vai ver, vamos ver a agenda com a Ana. Queridas, gente. Assim, ó, o que eu fiz? Todos os meus livros, eu tenho, vão ser 24 ou 25 episódios, porque são 22 livros que eu tenho. Dos 22 livros, ainda tem mais um episódio de livro bilíngue português-inglês, um de português-italiano, um de português-espanhol e um de português-japonês. Então, são 4 episódios com os idiomas, né, com os livros bilíngues, e toda semana 2 episódios com 2 livros. Aqui tem uma galera de livros, vocês podem ver. Todos eles eu vou colocar em e-book gratuito para quem quiser mandar o e-mailzinho ali, vai receber. Para vocês mandarem perguntas. Isso, como é que pode achar? No Insta, no Face? Pode ser pelo Insta, pelo Face, Ana Pregardiero, meu nome aí que aparece aí o meu nome. Aí, pessoal. É bem legal. Eu já me inscrevi para receber os e-books, né, Ana? Você já sabe que eu estou inscrita. Você vai estar recebendo. Ana Pregardiero. Gente, vocês podem me mandar, tá? Se quiserem, podem mandar o e-mail para o contato@intusforma.com.br, ou então, entra ali no meu Insta e manda o e-mail de vocês pelo direct, ou entra pelo Face e manda uma mensagem, ou comenta no próprio vídeo do episódio que vocês viram. Legal, pessoal, pode comentar aqui que a gente manda para Ana. Se quiserem comentar aqui na nossa live, eu quero receber os livros. Comenta aqui, bota o e-mail, que a gente pega o e-mail aqui nos comentários do YouTube ou do Face. Daí a gente pega os e-mails de vocês e inclui para mandar os e-books. Porque Ana, eu quero aproveitar a escolinha do meu filho, hein? Tem que fazer um projeto para as escolinhas, eu acho. Mas vamos lá, é só fazer, na realidade, é só conversar. Sabe que olha só, nós temos que ir agora e ir para os finalmente. Vamos, né? Pelo nosso horário aqui. Nós temos um horário para liberar. 8h30. Bom, gente. Então, Ana, isso pra gente. Qual é o teu principal conselho para o pessoal que ficou conosco até o fim, né? Tá aqui agora, começou, não saiu. Educação financeira, qual é o principal conselho que tem que ficar de hoje de noite? Primeira coisa, pessoal, vocês têm que conhecer os padrões de consumo de vocês. Tem que conhecer. Não basta conhecer quanto a gente ganha e quanto a gente gasta. Tem que saber como a gente ganha e como a gente gasta. Qual o padrão de receita? Como vocês ganham a receita de vocês? Qual o padrão de comportamento de vocês que gera receita? É salário? É contrato? Se eu tenho uma empresa, quais os meus tipos de cliente? Qual é o padrão que a gente tem de receita e qual o padrão que a gente tem de despesa? Qual o nosso padrão de criação, geração de receita e qual o padrão que a gente tem de gastos, que é diferente de receita e despesa, né? É como a gente gera a receita e como a gente gera essas despesas. O tipo. E ainda mais agora, nesse momento de pandemia, gente. Vocês devem ter percebido que mudou o como a gente gera a receita. Sim. Mudou. E a gente tem que entender isso. Porque a partir daí, entendendo o como gera e o como gasta, a gente elimina as coisas que são disfuncionais, tanto no gasto como na receita, e fica muito mais simples.
se resolver tanto uma dívida quanto um investimento. Isso é a base da pirâmide, gente. Sem uma base sólida, é complicado crescer. E muito bom. Isso. Muito Palma, bom. Palma para nós, conversa muito legal, eu adorei. Ai, te adorou te ter aqui, te agradeço do coração, assim, tua disponibilidade. Tu já viu que a galera tá pedindo para te voltar, então não temos possibilidade de tu não vir de novo. Agora vamos fazer um ajuste de agenda aí. Como disse a Simone, a gente tem vários temas dentro da área financeira, tanto para empresas, quanto para crianças, quanto para nossa reeducação. Acho que agora a gente também pode pensar nessa palavra, né? A gente está falando de educação, né? Do se reeducar, do se conhecer esses padrões. E de coração, obrigado mesmo. Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada, então. Que está aqui nos assistindo até agora, né? Pô, 1h30 já. Lembrando, pessoal, que a live fica gravada no Facebook e no YouTube da Rede Sina. Então, quem quiser assistir, quem não pôde assistir, porque às vezes o horário, né? O pessoal foi para academia. Passar para alguém, né? Vocês sabem que o assunto foi muito relevante. De repente, alguém que vocês conhecem, que precisa ouvir sobre esse assunto, pode passar os links, que, como a Simone falou, fica gravado, né? Isso. E terça-feira que vem tem mais Gestão Fora de Série, primeira temporada. E a gente vem com surpresa de novo, né? Cada vez a gente vem com um teminha diferente, mas todos dentro, né, do guarda-chuva da gestão, que envolve vários temas e que todos são relevantes, principalmente para esse momento. Quem tiver sugestões para nos dar de outros temas ou até de pessoas que saibam que possam colaborar, a gente está agradecendo. E vamos lá. Até terça, Priscila. Obrigada. Até mais. Beijo.